Como que eu paro de ficar cansado o tempo todo no nível físico e vou pro nível espiritual? Então, assim, a gente pode olhar para várias direções, sabe, Paty? É muito difícil, eu não vou conseguir esgotar num podcast, mas eu vou trazer o 20-80, a lei de Pareto, né? O 20% de que vai trazer o maior resultado possível. Na verdade, eu vou trazer o Pareto do Pareto, que é o 20-80 do 20-80. Então, pensa assim, ó, existe 20% das coisas que se eu fizer, gera 80% do resultado. Aí, desses 20%... ele virou meu novo 100%, faz sentido? Sim. Aí eu vou pegar os 20 desses novos 20%. Beleza? Fechado? Então é o 20-80 do 20-80. Acompanhe sua matemática. Então fechou, minha biologia. Então o que acontece? Análise física primeiro. Então o que é o maior ladrão de energia física que está consumindo a humanidade atual? É a privação do sono. Uma das poucas coisas gera o mais mal-estar para o ser humano, poucas do que a São várias, mas ela está claramente entre as top 10. A privação do sono traz uma sequência de malefícios pro ser humano, e não é só ficar com sono, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente tem um ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, vamos chamar assim. Quando eu durmo menos de 6 horas... dormi 5 horas, estou em privação do sono, né? Em média, o ser humano deveria dormir de 7 a 9 horas. Algumas pessoas precisam de um pouco menos, outros de um pouco mais, mas vamos falar que a grande maioria fica nesse range de 7 a 9 horas. Se você dorme, por exemplo, menos de 6 horas, você não tem algumas descargas neuroquímicas no teu corpo, ou químicas, não só neurológicas necessariamente, não só neuro, mas descargas químicas no teu corpo, ou de hormônios, ou de neurotransmissor, que você só tem depois que você dorme 6 horas. Então, por exemplo, tem um... Você está incompleto. Você está incompleto. Tem um elemento que é vasopressina, que você só tem ela depois de 6 horas de sono, né? Então, por exemplo, quando você tem um ciclo de sono adequado, você começa a receber cortisol para que você acorde. Então, se você dorme errado, você desregula o seu ciclo circadiano e desregula tudo que você precisa ter para ter um dia com energia. Então, é muito pior do que só tô com soninho. É desastroso para produtividade. Ó, eu vou citar algumas... A melhor forma de você ver o quanto é desastroso uma pessoa com sono... Isso aparece em quem não tem filtro. Criança. Criança com sono faz o quê? Fica Cara, uma eu virava peste. um bicho. Eu lembro... Não, você virava não. Você vira até hoje quando você tá com né? sono. Isso. Mas eu lembro que eu ficava muito, muito, muito chata, assim, tal. Brigava. E minha mãe, se ela dissesse... Não, ela dissesse assim, não, é porque Paty tá com sono, rapaz. Aí você ficava aí eu chorava, dizia que eu não tô com sono. É isso. Então o ser humano é muito parecido, né? Então vou trazer alguns elementos rápidos, né? Pessoas com que têm privação do sono, dormiram mal, né? Então a pessoa dormiu mal, o que ela vai ter? Irritabilidade. Criança, adulto tem a mesma coisa. Então você começa a ver que a pessoa é muito irritada, reclama muito, é chata, é cri-cri, reclama de qualquer coisa. Pode ver que ela está em privação de sono. Quando uma pessoa, muitas vezes em crise, chega no hospital, em crise de algum surto, o que normalmente se faz é botar a pessoa para dormir, para que o ciclo dela se reorganize. Na verdade, não é o ciclo circadiano nesse caso, mas que o sistema, vamos chamar de sistema, para ficar mais tecnicamente correto, o sistema dela se regularize. Outro elemento, se eu durmo mal, eu tenho, a doutora Kelly McGonigal demonstra no livro dela, chamada Willpower, os desafios da força de vontade, acho que chegou assim no Brasil, a doutora Kelly McGonigal demonstra que quem dorme mal, ela tem uma diminuição do autocontrole. Então você fica mais suscetível a comer pior, a tomar decisões ruins, se você está tentando largar um vício, você volta a usar o cigarro. Você fica fraco, né? Fraco, né? Então a privação do sono... Fraco, irritado, chato e com diversos outros malefícios que vêm da privação do sono. Então, o pior erro físico que eu poderia dizer para você, de forma rápida para você corrigir, é reduza a privação do teu sono. Passe a dormir bem. E por que as pessoas vêm dormindo cada vez pior, Paty, você sabe? Eu acho que eu vou acertar de novo. Rapaz, vamos ver. Vamos ver. Assim, a vida é muito agitada, a mente da gente é muito agitada, né? E uma coisa que vem para colaborar com essa agitação são os eletrônicos. Então, todo mundo fica no eletrônico. Especialmente o iPhone. O celular. O celular, né? O iPhone é o celular. O iPhone. É, porque você fica ali no celular, você fica conectado e aquilo fica... Existe uma marca chamada Samsung também, você sabia disso? não é outras também, LG, Google. É porque a gente é patrocinado da Apple, então não posso falar das outras marcas, Boa, né? boa. Eu vou só fazer um comentário aqui, isso é uma coisa importante, você sabe que eu sou Apple fã, né? Eu sou totalmente fã da Apple. A gente grava esse podcast, inclusive, se você não sabe, em 3 iPhones, né? Então ele é gravado 100% com iPhone. Eu tenho MacBook Pro, tenho Apple Watch,
eu tenho tudo da Apple. E a gente recebeu o convite, não fala a empresa, para fazer propaganda de uma outra empresa concorrente da Apple. Bicho, não tem como. Empresa enorme. Enorme. Show me the money, mas mostra muito dinheiro e eu vou te dizer não do mesmo jeito. Né? E eu faço propaganda. Olha como é que, o que é não, ser a empresa fã, ainda né? falou assim, né? A gente pensou que você seria a pessoa ideal, Eu disse, rapaz, ou essa pessoa não te segue, conhece o entrou em Jerônimo. contato, mandou uma mensagem, né? Não te segue, porque como que você é a pessoa ideal se você é totalmente Apple fan? Ou você é ideal justamente por isso, que você é tão Apple fan que se você mudar de opinião, marca, né? Talvez o mundo prestasse atenção então na não marca. sentamos para conversar com uma empresa concorrente da Apple porque eu não ia romper meus valores Apple fanáticos aqui. Então, o primeiro ponto é diminuir a privação do sono. E por que a privação do sono aumentou claramente? Né? A privação do sono aumentou claramente pelo aumento do uso do celular. Então, se você tem mais uso do celular, você tem mais tela, mais emissão de luz. Porque o que eu preciso para dormir? Vamos entender isso? Eu preciso que a gente sempre tem que voltar, e você vai me ouvir várias vezes falando disso, tá, Five? E vou falar até o fim da tua vida no teu ouvido sobre isso. A gente sempre tem que voltar para nossa origem. Porque o que aconteceu? A humanidade, o environment, o ambiente, ele cresceu, Paty, ele se desenvolveu muito mais rápido que nós nos desenvolvemos como ser humano, como ser vivo. Então, o ser humano hoje, ele é muito parecido com o ser humano, o Homo sapiens de 160 mil anos atrás, achado na savana africana, que é em tese onde os primeiros Homo sapiens foram vistos. Então, a gente é muito parecido com aquele Homo sapiens lá de 160 mil anos atrás, embora já se comece a achar que é de 300 mil anos atrás. A gente é muito parecido, mudou muito pouca coisa. Né? Nosso sistema é muito parecido. Então, em tese, quando vai diminuindo a luz, o meu corpo, o meu sistema, o meu ciclo circadiano vai se orientando, vai me preparando para dormir. Aí eu tenho uma janela em que eu gero o quê? Melatonina, para eu poder ter mais sono à noite, ter um sono mais profundo, mais repositor, para acordar de manhã com o sol nascendo. Então, só que o que acontece, a luz acaba lá fora, mas não acaba na minha casa. Então, a minha casa está cheia de luz, cheia de tela, cheia de coisa piscando, cheia de atividade cerebral, cheia de coisa no celular acontecendo, e aí vem a minha privação de sono. Isso é tão importante que eu ensino aos meus alunos da comunidade no comando como que eles criam uma rotina de fechamento, que é uma rotina de fechamento do dia. Pela manhã eu tenho que ter uma rotina de ativação, chama RAV, rotina de ativação vencedora. E à noite eu tenho que ter uma rotina de fechamento. Se você não tiver uma rotina de fechar o seu dia, de encerrar ele, você já vai começar mal o teu dia de amanhã. Então, uma das piores coisas da atividade física, da energia física, é a privação do sono. Mas eu trouxe coisas para melhoria. Beleza, Jerônimo, mas eu tô mal, tô sem energia. Como que eu corrijo a minha energia física? Vamos falar disso? Então, a primeira coisa, eu não consigo guiar você numa rotina de fechamento agora, mas eu tenho uma única dica. Jerônimo, me dá uma dica só para começar a melhorar. Umazinha. Última hora do seu dia sem eletrônico. Se você fizer esta mudança na tua vida... Você já vai ajudar bastante seu sistema, né? Se você fizer uma semana disso, a tua vida, posso te garantir, você vai ter vários ganhos. Então, se você voltar no próximo podcast e falar assim, Jerônimo, apliquei uma semana na minha vida, a última hora do meu dia sem celular. Então, se eu durmo às 10, de 9 às 10 não tem celular, não tem eletrônico, não tem nada. Você vai ajudando o seu sistema a desacelerar. Impressionante. Jerônimo, o que eu faço nesse momento? Bom, uma coisa eu posso te garantir. Você não vai morrer. Eu nunca vi ninguém morrer. Atestado de óbito, causa mortes. 1 hora sem celular antes de dormir. Eu nunca vi um causa mortes por isso. Você não vai morrer. Você vai achar o que fazer. Né? Você vai achar, vai ficar quieto. Você vai orar. Você vai respirar. Você vai tomar um banho relaxante. Você vai ler um livro. Você vai conversar com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos. Vai dar atenção que o teu filho está falando e vai ficar olhando para a tela do celular. E por aí afora vai. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem uma técnica, né, que ela tá, eu vou deixar para você o link aqui embaixo da Cleveland Clinic, né? A Cleveland Clinic, ela fala sobre, não é só ela que fala, mas um dos lugares que se fala sobre Power Nap. O que é o Power Nap, Paty? Power Nap, se eu fosse traduzir literalmente, seria soneca poderosa, soneca da energia. Né? Ficou horrível o nome, né? Power Nap é mais chique, né? O que é o Power Nap? A Cleveland Clinic, ela... Cochilo poderoso. Cochilo poderoso, né? A soneca do poder. Né? Então, o que a Cleveland Clinic fala sobre Power Nap? Que você, quando dorme de 20 a 30 minutos... Ao longo do dia, você tem benefícios absurdos sobre isso. Só que agora a gente vai plugar esse soneca, esse power nap, num outro elemento muito bom. Que isso está numa matéria da... Eu vou deixar o link para você aqui, que o café, quando você toma café, o poder da cafeína, ela alcança o pico dela entre 30 e 45 minutos. Então, se eu tomar um café agora, o pico da cafeína,
que tende a ser estimulante, ele vai acontecer em 30 a 45 minutos. Então veja, Você associa. por isso que o Power Nap ele é tão poderoso. Você toma um shot de café, obviamente de boa qualidade, é o ideal, né? Boa qualidade, sem exagerar no café, toma um shot de café e vai dormir. E tira um cochilo de 30 minutos no despertador. Então você coloca o despertador, toma um café, coloca o despertador e deita por 30 minutos. Quando você acordar, você vai ter o benefício do nap, né, da soneca, do cochilo, e o benefício da cafeína. Então você faz o quê? Como se fosse um reset. Você acorda num turbinho boost, ali, né? Isso. Pra quem jogou Mario... como é que era aquela corridinha que a gente jogava? Do Crash? Do Crash. Você tem um botão que faz o turbo, né? Então dá um turbo em você. Então o Power Nap é uma ótima forma de você dar um boost na tua atividade, na tua energia física no meio do dia. Toma um café, dorme 30 minutos, coincide com o pico da cafeína e você tem. Agora, não adianta tirar um Power Nap a cada uma hora, né? Cada uma hora eu vou tirar 30 minutos, isso não vai resolver. Não dá. É um Power Nap. Isso é tão importante, você tem uma ideia, né? Eu gosto muito da ideia de não fale do que você quer viver e viva do que você quer falar. O IGT tinha uma sala do sono, uma sala do descanso. A pessoa podia cochilar. Salinha zen. Né? Salinha zen. A pessoa podia cochilar lá dentro e era proibido o celular dentro da sala, naquele momento ali. Beleza, então esse é uma melhoria física. Jerônimo, fala mais alguma melhoria física. É claro, tem o óbvio, né? O óbvio é o quê? Fazer atividade física adequada. Ah, Jerônimo, mas eu não tenho condições, eu estou muito obeso, eu estou muito idoso. Eu aprendi com o meu personal trainer, o Arlen, que Harlem, né? Americanizei o nome do Arlen. O Arlen, ele fala que não é porque você envelheceu que parou de malhar, é porque você parou de malhar que envelheceu. Né? E eu vejo isso hoje, né? Eu tenho muito mais energia hoje beirando os 50, né? Vou fazer 49 agora, do que eu tinha com 29, por exemplo, né? Com 39 nem se fala. Então eu tenho 10 anos depois, eu tenho mais energia do que eu tinha 10 anos atrás. Então eu acho que esse é um grande ponto. Atividade física nem se fala, alimentação nem se fala, mas tem um outro elemento que é bem simples da pessoa aplicar, que é o grounding, que a gente aprendeu com a Design Happy Family, né? Com o Marcos e com a Verônica, tem até um podcast com eles aqui. Então, o grounding, a gente tem um documentário incrível sobre grounding, por que as pessoas... A coincidência do adoecimento da população quando a gente passou a usar um negócio chamado tênis, com sola de borracha. A gente isola, né? Você se isola do contato com a natureza e aí você para de fazer o aterramento. Grounding seria, numa literal tradução, aterramento. Então, você parou de ter aterramento. Então, você começar seu dia com 10 minutos de pisar na natureza é incrível. Então, areia do mar, pra areia quem pode, praia, a gente não tem areia da praia todo dia, a gente mora em Orlando, na Flórida, Osmar, grama, areia, chão, terra, né? Quanto mais natural, melhor, né? Então, pisar por 10 minutos, de preferência exposto ao sol, né? Óbvio, né? Valida com o seu médico, se você tiver algum problema de saúde, o que você pode, o que você não pode, é incrível.